O campo magnético é uma grandeza vetorial, ou seja, além do módulo e da sua unidade de medida, precisa de direção e sentido. Só que aqui a gente não tem mais só sentido para direita, esquerda, para cima e para baixo. Nós temos o sentido entrando e saindo, só que não tem como eu desenhar um vetor saindo e nem entrando aqui no plano do papel. Para isso, a gente utiliza a regra da mão direita, tá? Sempre mão direita. O dedão vai nos indicar o sentido da corrente elétrica e os outros dedos aqui, o sentido do campo magnético. Para representar no papel o que está entrando e o que está saindo, entrando a gente usa o xizinho e saindo a gente utiliza a bolinha. O primeiro caso que nós vamos ver é quando a gente tem um fio reto e longo. Então aqui eu tenho um fio retilíneo e tenho uma corrente elétrica para cima. Para saber o sentido do campo magnético, olha só, pega o seu dedão no sentido da corrente, olha, dedão para cima, então entra desse lado e sai do outro. Seria isso daqui, ó. Então, na minha corrente para cima, ó. Então, entra desse lado, tá vendo? Entra desse lado, dá a voltinha e sai desse. Então, entra aqui e sai aqui. Se eu inverter o sentido da corrente, vai inverter também, olha, o sentido do campo magnético. Agora, dedão para baixo, porque a corrente é para baixo, olha, entra desse lado e sai do outro, tá vendo? Dedão para baixo, entra aqui e sai aqui. Então, xizinho aqui, bolinha de cá. Então, o que a gente percebe? Que, olha só, vou pegar um fio aqui, corrente para cima, entra desse lado, sai do outro. Então, são linhas circulares em torno do fio. Então, em torno do fio aqui, olha, tá sempre tendo um campo magnético circular em torno do fio. Como que a gente calcula o campo magnético? Por essa equação μ0i sobre 2πr. Onde que esse μ0 é a constante de permeabilidade magnética do meio. No caso do vácuo, vale 4π vezes 10 a menos 7. Não precisa de decorar esse valor, né? Porque é uma constante. O I é a corrente elétrica, que é dado em amperes, e esse R é o raio ou distância, que é dado em metros, que seria aqui, ó, essa distância. E é 2πr exatamente por ser círculos aqui, olha. O campo magnético, ele é circular em torno do fio. Qual que é a relação que nós temos do campo magnético com a corrente? Quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Por exemplo, se eu aumentar minha corrente 2 vezes, o meu campo também aumenta 2 vezes. E qual que é a relação, desculpa, do campo magnético com a distância? Inversamente proporcional. Se eu aumentar minha distância 2 vezes, o meu campo, ele diminui 2 vezes. E o B, que é o campo magnético, a unidade de medida é o Tesla. Gente, e eu adoro o Tesla, eu acho tão chique. E outra coisa, não é apenas o campo magnético que entra e sai. Na verdade, gente, tudo pode entrar e pode sair. Igual aqui, olha, eu tenho a corrente entrando e a corrente saindo, olha. Corrente está entrando, corrente é o dedão. Então, o dedão aponta para dentro e os outros dedos, olha, o campo magnético. Então, tá fazendo isso daqui. Sempre para onde aponta os seus dedos, vai apontar o norte da bússola. Ó, mais uma vez, tá entrando. Então, fica assim. Agora aqui, a corrente tá saindo. Então, o dedão, olha, saindo do papel. E os outros dedos, olha, o sentido do campo magnético, sempre os seus dedos apontando para o norte.